Em um mundo corporativo intenso, a jovem faxineira Mariana Pires conquista uma vaga em uma prestigiada empresa, sonhando em mudar sua vida e a de sua mãe. Porém, quando o diretor Lucas Torres testa sua honestidade de forma inesperada, deixando sua carteira na mesa e observando sem ela saber, o resultado desse teste acabou de uma forma que nenhum dos dois poderia esperar. Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e seguir o canal para mais histórias fantásticas. Mariana Pires vivia na periferia de uma grande cidade chamada Bonança, onde ajudava sua mãe, Joana Pires, em serviços de limpeza para complementar a renda. A vida de ambas nunca fora fácil. O pai de Mariana desaparecera antes mesmo de ela nascer, deixando Joana sozinha para criar a filha em meio a muitas dificuldades financeiras. Mesmo assim, Joana sempre incentivou Mariana a sonhar com um futuro melhor. Mariana acordava diariamente antes do sol surgir. Sua casa era simples, composta por um quarto pequeno, uma área estreita de convivência e uma cozinha minúscula que dividia espaço com o fogão e os poucos utensílios. Ainda assim, cada canto daquele lugar transbordava carinho e vontade de vencer. Joana, mesmo sem condições de oferecer grandes luxos, fazia questão de cultivar honestidade e determinação no coração da filha. Com o passar dos anos, a busca por melhores oportunidades se tornou constante na rotina de Mariana. Ela e Joana limpavam casas em bairros afastados ou escritórios menores quando surgiam vagas temporárias. O dinheiro era sempre contado, mas não faltava dignidade no trabalho que realizavam. Ainda assim, Mariana desejava dar um passo a mais. Queria ter algum crescimento, buscar algo que pudesse mudar o rumo de sua história. Certo dia, Joana lembrou de uma amiga, Lena, que trabalhava como secretária em um importante escritório no centro financeiro de Bonança. Talvez houvesse alguma vaga de limpeza disponível. Com uma ponta de esperança, Joana ligou para Lena e explicou a situação de Mariana. A amiga prometeu encaminhar o currículo para a empresa onde trabalhava e, caso surgisse algo, entraria em contato. Bastaram algumas semanas para que Lena desse a notícia. Havia uma vaga de faxineira em uma das corporações mais prestigiadas da região. Mariana ficou muito animada. Ela não tinha grandes ambições de cargos no momento, mas enxergava nessa vaga de faxineira uma porta de entrada para aprender mais e conhecer um mundo que lhe parecia distante. Segurando o currículo simples que Joana a ajudara a preparar, seguiu rumo à entrevista, num ônibus lotado, atravessando ruas e avenidas da cidade até chegar à região dos prédios altos e espelhados. Seu coração acelerava à medida que andava entre executivos e recepcionistas bem vestidos. Depois de aguardar algum tempo na recepção, Mariana foi chamada a uma sala por uma supervisora do setor de limpeza. Sentou-se, mantendo a postura ereta. Respondeu às perguntas com honestidade, deixando claro que, embora não tivesse vivência em grandes organizações, era responsável, trabalhadora e estava disposta a aprender. Após o término da conversa, saiu sem saber se seria escolhida, mas orgulhosa de ter falado a verdade sobre suas habilidades. 2 dias depois, no fim da tarde, o telefone de casa tocou. Joana atendeu e, ao desligar, abraçou a filha com alegria. Mariana havia sido aprovada. Seria faxineira na empresa e começaria já na semana seguinte. As duas comemoraram com um jantar simples, mas cheio de significados, cientes de que aquela conquista poderia ser um primeiro passo rumo a uma vida mais estável. Na primeira manhã de trabalho, Mariana acordou ainda mais cedo que de costume. Vestiu uma roupa confortável, arrumou o cabelo e pegou o ônibus para o centro. Chegando ao destino, foi recebida por um prédio impressionante, com fachada de vidro, pisos de mármore e uma equipe de segurança que checava crachás antes de permitir a entrada. Ela apresentou a documentação na recepção, recebeu seu crachá provisório e foi encaminhada ao setor de limpeza, onde recebeu uniforme e instruções básicas. As tarefas iniciais incluíam limpar corredores, banheiros e algumas áreas de convivência. Tudo parecia sofisticado demais. Os banheiros tinham torneiras automáticas, as salas contavam com mesas amplas e reluzentes, e as janelas de vidro permitiam ver a cidade lá embaixo em movimento constante.
Mariana sentia-se em outro mundo, mas ao mesmo tempo determinada a cumprir suas obrigações com zelo. No fim do expediente, ela reencontrou Joana próximo à calçada do edifício, onde trocaram impressões sobre o dia. Foi bom, mãe. A empresa é enorme, mas acho que posso me acostumar. Vai ser a chance de darmos uma vida melhor para nós duas. Mariana comentou ainda vestindo o uniforme, enquanto encaminhavam-se ao ponto de ônibus. Eu sabia que você conseguiria, minha filha. Continue sendo honesta e trabalhadora, e tudo dará certo. Joana respondeu orgulhosa. As duas voltaram para casa, onde jantaram e celebraram aquela primeira conquista. Nos dias seguintes, Mariana aprendeu a se locomover melhor pelos corredores do edifício, passava pelos detectores de segurança, cumprimentava o porteiro com um sorriso tímido e depois pegava o elevador para alcançar os diversos andares que precisava limpar. Em certa tarde, a supervisora pediu que ela realizasse a limpeza da principal sala de reuniões, reservada à alta diretoria. Mariana atravessou um corredor largo e entrou num espaço luxuoso, com uma mesa comprida cercada de cadeiras de couro e equipamentos eletrônicos de última geração. Enquanto passava o pano sobre a superfície lustrosa, reparou nos objetos pessoais sobre a mesa, fotografias de eventos corporativos, um porta-retratos mostrando duas crianças sorridentes e uma carteira de couro muito bem conservada. Por um instante, pensou em como seria a vida de alguém que chegava àquele nível. Aquilo parecia tão distante de sua realidade que um suspiro escapou sem querer. De repente, a porta se abriu e um homem alto, vestindo terno escuro, entrou. Ele tinha feições sérias, porém discretas. Mariana se manteve em silêncio, apenas cumprimentando com um leve aceno. Era Lucas Torres, o diretor-geral da empresa. Ele deu uma olhada rápida na sala, como se checasse se estava tudo pronto para uma reunião futura. Depois se aproximou da própria mesa e pegou alguns documentos, sem falar muito. Mariana respeitou a presença dele e continuou limpando, procurando não interrompê-lo. Pouco depois, Lucas saiu, mas aquele breve encontro deixou Mariana ligeiramente inquieta. Perguntou-se se causara boa impressão ou se deveria ter tomado alguma iniciativa. Preferiu, entretanto, não arriscar. Seu papel era limpar, não puxar assunto. Terminou o serviço, recolheu seu material de limpeza e seguiu para outro andar. Mais tarde, encontrou Joana do lado de fora do prédio. A mãe aguardava na calçada, olhando as pessoas passarem apressadas. Mãe, foi muito interessante hoje. Vi o diretor-geral de perto. Ele parece sério, mas não foi grosseiro nem nada. Mariana contou animada. Que bom que ele não fez nenhuma crítica, filha. Continue assim, fazendo o seu trabalho direitinho. Com o tempo, quem sabe surjam oportunidades melhores. Joana comentou, dando um sorriso afetuoso. Contudo, Lucas Torres, de seu amplo escritório, tinha o hábito de observar discretamente o desempenho de todos os novos funcionários. Não costumava se prender a detalhes irrelevantes, mas algo em Mariana chamou sua atenção. Ele a tinha visto pelos corredores em mais de uma ocasião, falando sozinha ou com uma expressão preocupada. Numa dessas vezes, notou que ela ajeitava nervosamente o carrinho de limpeza e murmurava palavras inaudíveis como se dialogasse consigo mesma. Ela parece inquieta. Talvez seja nervosismo de principiante ou algo a mais. Lucas perguntou a si mesmo enquanto folheava relatórios financeiros. Acreditava ser fundamental conhecer bem a equipe para evitar problemas futuros. Já tivera experiências em que funcionários aparentemente inocentes se mostravam desonestos. Por isso, tentava analisar comportamentos desde o começo, assegurando-se de que todos ali mantivessem a postura esperada. No final de um dia movimentado, Lucas permaneceu até tarde revendo alguns dossiês. A noite caiu sobre Bonança, com as luzes dos prédios vizinhos cintilando. Antes de deixar o escritório, parou em frente à grande parede de vidro que lhe dava vista panorâmica da cidade. Pensou em como cada pessoa naquela metrópole tinha uma história, lutas, ambições, e por algum motivo, Mariana despertava seu radar de curiosidade. Enquanto isso, Mariana seguiu firme em sua rotina. A cada jornada de trabalho, visitava diversos andares,
limpava corredores, banheiros e áreas de convivência. Seu crachá agora estava oficializado, com nome e foto. Ela falava baixo, listando mentalmente as tarefas, e às vezes murmurava preocupações sobre o futuro. Por ser reservada, fazia poucos amigos. Conversava rapidamente com outras faxineiras, mas ainda não se sentia à vontade para grandes trocas de confidências. No refeitório, durante os intervalos, observava grupos de colegas que riam e pareciam descontraídos. Ela, porém, optava por sentar-se sozinha, saboreando uma marmita simples que levava de casa. Ora, sentia-se orgulhosa de ter conquistado aquela vaga. Ora, dominava uma sensação de insegurança diante do contraste entre sua realidade e o mundo corporativo. Ainda assim, seguia trabalhando com empenho. Uma tarde, perto do horário de saída, Mariana estava recolhendo sacos de lixo em um corredor do andar executivo. Foi quando viu Lucas passar apressado, rodeado por 2 gerentes. Ela parou por um instante para dar espaço a eles. Lucas, num rápido movimento de cabeça, reconheceu a presença dela e fez um leve aceno. Mariana abaixou o olhar, mas sentiu um frio na barriga, sem saber se era timidez ou receio de alguma reprovação. Depois que ele se afastou, ela continuou coletando os sacos de lixo, dizendo baixinho: Só quero fazer tudo certo, não dar motivo para ninguém desconfiar de mim. Mariana repetiu, ajeitando o carrinho. Naquele mesmo fim de tarde, Lucas subiu para seu escritório, separou relatórios e tirou alguns minutos para pensar em todos os recém-contratados. Passava em revista cada nome, inclusive o de Mariana. Queria saber se havia algo nos registros dela que exigisse atenção. Pediu à equipe de recursos humanos que fizesse um acompanhamento de rotina, nada ostensivo, mas que verificasse se os novatos se adaptavam bem. Não posso acusar alguém sem provas, mas preciso me certificar de que não estamos deixando nenhuma brecha. É minha obrigação como diretor. Lucas murmurou lendo suas anotações. Mariana, por sua vez, começava a perceber que algumas pessoas do setor de limpeza a observavam como se tivessem recebido instruções. Não eram hostis, mas havia um ar de curiosidade. Ela tentava não demonstrar incômodo, porém, quando relatava isso a Joana, sentia-se aflita. Acho que estão me analisando, mãe. Talvez seja normal nessa empresa grande, mas fico nervosa. Não quero errar. Mariana contou enquanto jantavam uma sopa simples. Seja você mesma, filha. Honesta e dedicada, como sempre foi. Se estiver tudo bem, logo deixarão de observar. Joana respondeu, tentando tranquilizá-la. O olhar sereno da mãe era um bálsamo para o coração de Mariana. O fato de sempre terem passado por dificuldades reforçara entre elas um laço de cumplicidade. Trabalhando duro, enfrentando ônibus lotados, nunca desistiram de manter a dignidade. Agora, naquela empresa, Mariana via uma oportunidade de crescer. Mas e se a desconfiança de Lucas significasse um obstáculo? A cada dia ela tentava ser mais cautelosa. Quase não falava sozinha em público, embora o hábito fosse difícil de conter. Ao entrar em qualquer sala, verificava primeiro se havia alguém para não parecer estranha falando em voz baixa. E sem saber, tal atitude a deixava ainda mais ansiosa. Enquanto isso, Lucas trocava impressões com um ou outro gerente, mas não obtinha nada de concreto. Ninguém reclamava do serviço de Mariana. Pelo contrário, a limpeza estava impecável e ela chegava pontualmente. Ainda assim, o diretor mantinha certo pressentimento. Recordava-se de ter visto empregados no passado adotando posturas suspeitas que começavam com pequenos sinais. Pode ser só timidez. Ainda assim, não vou ignorar meus instintos. Lucas repetiu mentalmente. Em uma manhã de segunda-feira, Mariana ficou encarregada de limpar novamente a sala principal de reuniões antes de uma conferência de alta importância. Abriu a porta, viu a mesa repleta de papéis e itens de escritório. Com cuidado, começou a retirar copos descartáveis e arrumar as cadeiras. Ao aproximar-se da cabeceira, viu de novo a carteira de couro de Lucas, posicionada ao lado de um porta-retratos com 2 crianças. Ela teve curiosidade em observar a foto, pois reconhecia a semelhança entre as crianças e o diretor.
Não demorou muito, porém, para que a porta se abrisse e Lucas entrasse com um celular na mão. Mariana recuou imediatamente, soltando o pano de limpeza em cima da mesa. Ele lançou um olhar atento, notando que ela parecia prestes a tocar na carteira. Sem dizer nada, recolheu o objeto e guardou no bolso interno do paletó. Em seguida, saiu tão rapidamente quanto entrou. O coração de Mariana disparou. Não tinha a intenção de mexer nas coisas dele, apenas observava a foto. Contudo, temeu que Lucas pensasse o contrário. Concluiu o trabalho o mais rápido que pôde e saiu, olhando para os lados para ver se alguém a seguia. Passou o restante do dia retraída e com receio de que aquilo pudesse lhe custar o emprego. Ao chegar em casa, contou tudo a Joana, que apertou sua mão e procurou acalmá-la. Minha filha, se você não fez nada de errado, ele não tem por que acusá-la. E se acusar, seja firme na verdade. Joana afirmou tentando dar confiança. Na manhã seguinte, Mariana fez seu trajeto habitual, mas a inquietação não a abandonava. Tentava manter a cabeça erguida, cumprimentar os colegas e focar na limpeza. Não queria chamar atenção, mas percebeu que toda vez que avistava Lucas, seu corpo ficava tenso. Ele, por sua vez, passava por ela com um semblante neutro, às vezes sequer a notando. Em seu escritório, no último andar, Lucas revisava papéis e assistia a alguns vídeos de segurança, onde vez ou outra via Mariana circulando. Não havia nada de incriminador, apenas aquela impressão de que ela agia de modo diferente. Pensou que talvez devesse falar diretamente com ela, mas preferiu aguardar, com receio de abordá-la sem um motivo legítimo. Vou continuar de olho. Pode ser só ingenuidade, mas é melhor ter certeza. Lucas refletiu enquanto guardava alguns documentos na gaveta. Dessa forma, ele entrou em contato com o setor responsável pela vigilância interna, solicitando um acompanhamento sutil da equipe de limpeza, especialmente de Mariana. Não queria persegui-la, mas precisava garantir que nada escapasse ao controle. A empresa já passara por situações delicadas no passado. No final daquela mesma tarde, Mariana saía do prédio, exausta. Encontrou Joana perto da portaria, como de costume. As duas começaram a caminhar para o ponto de ônibus. Mariana sentia a cabeça pesada, como se estivesse sempre sendo vigiada. Mãe, não sei por que estou assim. Eu não fiz nada de errado, mas sinto que o diretor me observa. Parece que qualquer deslize pode ser a minha ruína. Mariana desabafou. Você está cumprindo seu papel com dedicação. Confie em si mesma, filha. Sei que é difícil, mas não se deixe abater. Joana aconselhou segurando a mão de Mariana. Contudo, Lucas já tinha tomado uma decisão. Em sua sala, sozinho, enquanto o relógio marcava quase 8 da noite, olhou pela janela e lembrou-se da cena em que vira Mariana próxima de sua carteira. Sabia que precisava tomar cuidado antes de tirar conclusões precipitadas, porém não estava disposto a ignorar aquele pressentimento. Não posso simplesmente deixar passar. Talvez seja melhor tomar providências para observá-la melhor. Lucas pensou, fechando o paletó. Ele desligou as luzes, conferiu se a sala estava em ordem e seguiu até o elevador. Desceu pensativo, atravessou o saguão principal e saiu para a rua, onde carros e pessoas apressadas ainda circulavam por bonança. No caminho para casa já arquitetava como agir. Precisava assegurar que nenhum problema surgisse devido a um funcionário recém-contratado. Para tirar dúvidas, decidiu monitorar mais de perto o comportamento da nova faxineira. Em poucos dias, Lucas notou que Mariana falava baixo consigo mesma enquanto limpava as salas. Acreditou que poderia ser simplesmente um hábito, mas a curiosidade crescia. Por que alguém tão jovem pareceria tão pensativa e às vezes até angustiada? Ele passava pelos corredores, observando-a de longe, sem ser percebido. Via que, ao terminar de limpar cada cômodo, Mariana frequentemente ficava parada por alguns segundos, como se refletisse sobre algo que a perturbava. Às vezes ela movia os lábios, quase como se dialogasse consigo mesma em voz baixa. Em uma tarde, terminada a maioria das reuniões, Lucas percorreu o 10º andar para verificar se todos os departamentos estavam em ordem. Mariana surgia no final do corredor,
com seu carrinho de limpeza, ajeitando alguns materiais. Foi então que ele a viu sair de uma sala desocupada, olhando para trás com um ar preocupado. Quando Lucas se aproximou, notou que ela trazia o rosto levemente corado, como se tivesse sido pega em flagrante. Ela abaixou a cabeça tentando desviar do olhar dele e seguiu para outra direção. Mais tarde, intrigado com a atitude dela, Lucas foi verificar a tal sala. Entrou devagar, mantendo a porta encostada. Viu uma mesa grande, cadeiras organizadas e um armário discreto na parede. Reparou que uma gaveta, normalmente trancada, estava ligeiramente aberta. Ele franziu o senho, puxando a gaveta para conferir se algo havia sumido. Tudo parecia intacto, mas ainda assim o fato era curioso. Por que Mariana teria mexido ali? Não havia provas de má intenção, mas a gaveta aberta deixava claro que alguém a manuseara. Preciso tomar cuidado. Não posso acusar sem certezas. Lucas murmurou, ajeitando a gaveta no lugar. Ele saiu pensativo. Não havia nada valioso naquele espaço, apenas relatórios antigos. Aparentemente, nenhum documento fora levado. Mesmo assim, aquela pequena descoberta reforçou o desconforto que sentira nos últimos dias. Talvez Mariana fosse apenas curiosa ou estivesse procurando algo para limpar. Porém, o ar preocupado dela ao sair da sala indicava que poderia haver mais motivos. Nos corredores, a rotina seguiu. Mariana continuava discreta, cumprindo cada etapa do trabalho. Suas colegas de limpeza não reparavam nada de muito especial, além de considerarem-na tímida. Sempre que alguém tentava puxar assunto, ela respondia educadamente, mas sem se estender muito. No entanto, para Lucas, a pulga atrás da orelha continuava lá. Ele passava a observar Mariana com mais atenção. Em outro dia, fez questão de verificar o recolhimento de lixo em algumas áreas administrativas, cronometrando o tempo que ela passava nos setores. Não encontrou nada que comprovasse uma falta grave, mas o incômodo persistia. Para testar a honestidade de Mariana, decidiu tomar uma atitude mais incisiva. Deliberadamente, deixou sua carteira sobre a mesa de sua própria sala, onde sabia que ela faria a limpeza no fim do dia. Aquela não era uma carteira comum. Guardava ali, além de documentos, uma fotografia de grande valor sentimental, que ele raramente mostrava a alguém. Lucas posicionou a carteira de modo visível, como se tivesse esquecido. Em seguida, instalou uma câmera oculta em um ponto estratégico da estante, direcionada para a mesa, com a finalidade de observar o que aconteceria caso alguém se deparasse com o objeto de valor. No horário de costume, já próximo das 18 horas, Mariana entrou na sala de Lucas. A grande porta de vidro estava encostada e a sala se encontrava iluminada apenas por uma lâmpada suave. Ela empurrava o carrinho de produtos e mirava o chão, preocupada em terminar o serviço logo. Foi então que notou a carteira sobre a mesa. Sentiu um leve arrepio percorrer-lhe a espinha. Em geral, objetos pessoais não ficavam largados ali, pois Lucas tinha fama de ser organizado. Por que ele deixaria a carteira assim? Mariana perguntou a si mesma em tom baixo. Aproximou-se devagar, observando se a porta continuava fechada. Teve medo de que ele pudesse retornar a qualquer instante. No entanto, algo na carteira chamou sua atenção. Um canto de papel que parecia ligeiramente fora do lugar. Ela hesitou, respirou fundo e pegou a carteira com cuidado. Talvez fosse apenas para colocá-la em local seguro. Porém, ao segurá-la, notou que havia uma fotografia diferente das habituais. Seus olhos brilharam por curiosidade. Abrindo a carteira, avistou a foto de Lucas ao lado de duas crianças sorridentes. Pareciam felizes, quase radiantes, e Lucas apresentava uma expressão de orgulho. Aquele retrato mostrava um lado dele que Mariana jamais vira nos corredores. Um homem que, aparentemente, era pai dedicado. A imagem a tocou de modo inexplicável. Um aperto surgiu em seu peito, e lágrimas discretas começaram a escorrer. Ela tentou limpá-las rápido, mas a emoção foi mais forte que a racionalidade. Por que isso mexe tanto comigo? Mariana sussurrou, deixando a carteira no mesmo lugar. Lembrou-se de sua própria infância, quando sonhava em ter um pai por perto.
Recordou quantas vezes perguntara a Joana sobre seu paradeiro e recebeu respostas vagas, sempre cercadas de dor. Ver Lucas abraçado às crianças trazia uma sensação de falta, de vazio que nunca fora preenchido. Sentia saudade de algo que sequer tivera. Sem que Mariana desconfiasse, Lucas assistia à cena pelo computador. Ele, que ficara em outra sala esperando o horário de limpeza, olhava a gravação em tempo real. Viu quando ela pegou a carteira, folheou algo e começou a chorar. Aquilo o deixou atordoado. Ele esperava, talvez, que Mariana pudesse roubar dinheiro, documentos ou algo do tipo, mas jamais imaginara que a reação seria chorar ao ver a foto. Por que ela reagiu assim? Descobriu algo que a abalou tanto? Ou será que essa foto lhe trouxe uma lembrança pessoal? Lucas se questionou sem desgrudar os olhos da tela. A gravação seguiu até Mariana largar a carteira onde estava e sair discretamente da sala. Nada foi levado. Não parecia haver qualquer intenção de furto. Em vez disso, havia dor, sensibilidade, algo que Lucas não estava acostumado a ver em situações semelhantes. Ele se sentia dividido. Parte dele sentia-se culpada por vigiar a funcionária, por se ver invadindo a privacidade emocional dela. Mas outra parte se preocupava profundamente. No dia seguinte, Mariana chegou à empresa com olheiras, resultado de uma noite mal dormida. Passara horas relembrando o rosto das crianças na fotografia, questionando por que se sentira tão abalada. Ao chegar em casa depois daquele episódio, Joana notara um semblante entristecido. Filha, você está diferente. O que aconteceu? Joana perguntou, aproximando-se na pequena sala de estar. Mariana hesitou. Não queria admitir que bisbilhotara a carteira do diretor e muito menos confessar que chorara por isso. Sentia vergonha, confusão e um medo de ser demitida. Optou por desconversar, dizendo apenas que tivera um dia estressante. Não é nada, mãe. Só cansaço. Mariana afirmou, evitando prolongar o assunto. Joana percebeu que a filha não se abria. Mesmo assim, preferiu não insistir. Esperou que, em outro momento, Mariana pudesse falar do que a afligia. Enquanto isso, Mariana, cada vez mais abatida, mergulhava num turbilhão de pensamentos. Tinha a sensação de que algo dentro dela fora despertado ao ver aquela cena de família. Lucas também pensava sobre o que ocorrera. Durante a semana, tentou algumas abordagens sutis para checar o estado de Mariana. Numa pausa nos corredores, ele a abordou de maneira breve. Mariana, percebi que anda meio distraída ultimamente. Está tudo bem? Lucas questionou com o tom de voz moderado. Mariana engoliu em seco e forçou um sorriso, sem querer parecer desrespeitosa ou frágil na frente do chefe. Estou bem, senhor. Só pensando em problemas pessoais, mas nada que afete meu trabalho. Mariana respondeu tentando encerrar o assunto. Ele notou o olhar lacrimejante dela, mas resolveu não insistir, com receio de invadir ainda mais a privacidade. Mesmo assim, não conseguia esquecer que a vira chorar ao ver a foto. Aquela lembrança continuava viva em sua mente, despertando compaixão e um desejo quase paternal de ajudá-la. O mistério, porém, tornava-se maior a cada dia. Lucas decidiu investigar o passado de Mariana de forma discreta, pois temia que houvesse um histórico que explicasse aquela reação tão intensa. Contratou Álvaro, um detetive particular de confiança, para levantar informações sobre a funcionária. Onde morava, com quem vivia, qual era seu histórico profissional. Ele não planejava prejudicá-la, mas sentia a necessidade de compreender se havia algo grave. Álvaro trabalhou rápido. No prazo de alguns dias, retornou com um relatório preliminar. Narrou ao diretor que certos dados do currículo de Mariana não conferiam. Datas de alguns empregos não batiam exatamente. Havia lacunas temporais. E não constava nenhum registro de filhos ou perdas familiares, algo que poderia justificar um sofrimento profundo. Por outro lado, não se encontrava nada que indicasse roubo ou conduta criminosa. Lucas ficou sentado em sua poltrona, segurando as páginas impressas com os achados de Álvaro. As contradições no currículo podiam ser fruto de pequenos erros ou omissões, mas não explicavam por que Mariana teria chorado ao ver a foto.
Ela não tem filhos, então não é uma saudade materna. Também não parece ter histórico de perda de familiares recentes. Por que então reagiu daquele jeito? Lucas refletia em voz baixa. Pensou em outra hipótese. Talvez Mariana tivesse algum trauma ligado a figuras paternas ausentes ou algo relacionado ao passado. Porém, sem provas, aquilo soava apenas como suposição. De qualquer forma, a curiosidade dele aumentou. Era como se houvesse uma peça fundamental faltando no quebra-cabeça. Mesmo mergulhado em tantas dúvidas, Lucas decidiu que precisava conversar com Mariana de forma mais direta, antes que a situação se prolongasse. Marcou de encontrá-la no fim do dia, assim que ela terminasse a limpeza do setor administrativo. Pediu que ela fosse até sua sala, onde ele fingia trabalhar em relatórios enquanto aguardava. Mariana chegou apreensiva. Trazia as mãos juntas na altura da cintura e olhava o chão, imaginando 1000 possibilidades para aquele encontro repentino. Lucas indicou uma cadeira em frente à sua mesa para que ela se sentasse. Assim que a porta se fechou, ele foi ao ponto principal. Mariana, eu preciso falar abertamente com você. Sei que mexeu na minha carteira outro dia. Vi que chorou ao olhar uma foto. Eu quero entender o que houve. Lucas declarou, mantendo a voz firme, mas não agressiva. Ela respirou fundo, sentindo as pernas tremerem. A cor sumiu de seu rosto e o olhar se voltou para as próprias mãos entrelaçadas. Sabia que não adiantava negar. Não foi por mal. Eu vi aquela foto do senhor com 2 crianças. Aquilo mexeu comigo porque nunca tive um pai. Ver aquela imagem me lembrou do que me faltou a vida inteira. Mariana falou, a voz saindo embargada. Lucas escutou cada palavra, assimilando o peso que existia naquela confissão. Era sincero o modo como ela relatava a sensação de falta. Aquilo confirmava a teoria de um trauma ligado à ausência paterna. Você poderia ter falado comigo ou simplesmente ignorado a foto, mas entendo que, em certas horas, a gente é tomado por emoções fortes. Ele respondeu, tentando demonstrar compreensão. Mariana mordeu o lábio inferior, enxugando uma lágrima que teimava em escorrer. Não tinha mais como esconder nada. Precisava ser honesta, mesmo que aquilo lhe custasse o emprego. Sinto muito ter bisbilhotado. Eu queria devolver a carteira sem nem olhar, mas bati o olho na foto e... foi mais forte do que eu. Desculpe, Sr. Lucas. Mariana acrescentou ainda com a voz falha. Lucas recostou-se na cadeira, observando a fraqueza emocional que ela mostrava. Poucas vezes vira algo assim nos funcionários. Costumava lidar com pessoas objetivas, focadas em resultados, sem grande demonstração de fragilidade. Entendo. Só queria ter certeza de que não estava planejando nada errado. Eu instalei uma câmera naquele dia justamente para testar sua honestidade, confesso. Ele revelou com uma expressão de leve constrangimento. Mariana ficou surpresa, mas ao mesmo tempo aliviada. Agora compreendia por que se sentira tão vigiada. Um breve silêncio tomou conta da sala. Ela pensou em perguntar se ainda teria um emprego depois daquilo, mas Lucas se adiantou. Não tenho motivos para desconfiar do seu caráter. Você não levou minha carteira, não pegou nada que não fosse seu. Mas me preocupo com você. Vi suas lágrimas e agora sei do motivo. Espero que entenda que não gosto de invadir a privacidade de ninguém, mas precisava ter certeza. Ele disse, olhando para ela de forma mais empática. Mariana soltou o ar que prendia no peito. Não sabia se ficava envergonhada ou grata. De todo modo, percebeu que aquela sinceridade talvez pudesse gerar uma nova fase de confiança. Obrigada por acreditar em mim, senhor. Serei mais cuidadosa. Não gosto de pensar que o senhor pode achar que estou... Mariana começou, mas travou no meio da frase. Relaxe. Isso é passado. Vamos seguir em frente. Mas, se acontecer qualquer coisa, se precisar falar sobre algo pessoal, pode me procurar. Só peço que seja sempre honesta comigo. Lucas encerrou, levantando-se para encerrar a conversa. Mariana balançou a cabeça em concordância, levantando-se também. Agradeceu mais uma vez e saiu da sala, ainda sentindo o coração bater forte,
mas com uma sensação de que não fora julgada. O episódio da carteira, portanto, ficaria para trás, mas algo na mente dela seguia inquieto, pois aquela foto continuava a latejar em sua lembrança. Nos dias que se seguiram, Mariana notou que Joana a encarava com preocupação, sempre que ela chegava em casa abatida. Certa noite, enquanto jantavam arroz e feijão com alguns legumes, Joana voltou a perguntar o que atormentava a filha. Filha, você está diferente. O que aconteceu? Joana insistiu pousando a colher ao lado do prato. Mariana respirou fundo, recordando a conversa recente que tivera com Lucas, mas novamente não teve coragem de contar tudo. Sentia-se confusa até para explicar a própria dor, pois se tratava de um vazio antigo, quase cravado em sua existência desde que se conhecia por gente. Mãe, é só que ando pensando em algumas coisas. Não sei bem como falar, mas prometo que vou ficar bem. Mariana respondeu, tentando não transparecer toda a inquietação. Ela terminou a refeição em silêncio, enquanto Joana, percebendo a angústia, resolveu esperar o momento certo para cobrar mais explicações. Em silêncio, recolheu a louça e notou que Mariana seguiu para o quarto, talvez para tentar dormir mais cedo. Enquanto isso, Lucas ainda tentava entender a reação de Mariana. Em seu apartamento, tarde da noite, ficava folheando alguns documentos sobre a contratação dela, comparando datas e tentando identificar se havia algo que explicasse a vida pessoal da funcionária. A imagem de Mariana chorando não saía de sua cabeça. Por que aquela emoção tão profunda ao ver uma simples fotografia de família? Será que ela passou por algo que envolve um pai ausente? De fato? Isso justificaria as lágrimas. Ele pensou, fechando a pasta com os papéis do detetive. A possibilidade de um trauma familiar ganhou força em sua mente, embora ele não tivesse nenhuma confirmação. Decidiu, porém, não pressionar mais. Sabia que a honestidade de Mariana estava, de certa forma, comprovada, ao menos em relação a bens materiais. Nada indicava atividade ilícita. Por outro lado, havia uma ferida emocional ali que ele temia agravar se mexesse demais. Tentou confrontá-la de modo sutil nos corredores, perguntando novamente se estava bem, mas ela sorria sem graça, repetindo que eram apenas problemas pessoais. Lucas não quis forçar intimidade, até porque se preocupava com a linha tênue entre o cuidado e a invasão. Ainda assim, a lembrança das lágrimas dela o impediu de deixar o assunto morrer por completo. Álvaro, o detetive particular, trouxe dados adicionais em outro breve relatório, confirmando que não havia registros de perda de entes próximos ou maternidade no passado de Mariana. Lucas lembrou-se do primeiro palpite que tivera. Talvez ela tivesse chorado por filhos que perdeu, mas nada constava. As hipóteses iam por água abaixo. Então, se não é sobre filhos perdidos, é algo ligado ao pai mesmo. Talvez a ausência dele. Lucas sussurrou, relembrando da confidência de Mariana na sala. Apesar disso, sentia que faltava um pedaço da história. A reação de Mariana parecia mais do que uma simples tristeza por não ter pai. Parecia um lamento profundo, carregado de lembranças dolorosas. Lucas não conseguia entender por completo, mas dentro de si havia a convicção de que o passado dela guardava mais segredos do que ela revelara. Diante de tantas incertezas, ele chegou à conclusão de que não podia pressioná-la sem motivos claros. Talvez, com o tempo, ela mesma se abrisse. Até lá, sua única certeza era a necessidade de manter um ambiente de confiança, embora ficasse a dúvida se as emoções de Mariana poderiam, em algum momento, afetar o trabalho ou até mesmo gerar problemas maiores. Assim, marcou novamente uma conversa com ela, alguns dias depois, mas num tom mais brando. Pediu que ela passasse na sala antes de ir embora. Quando Mariana entrou, respirando fundo, Lucas foi direto e cuidadoso. Eu conversei com o detetive Álvaro, verifiquei suas informações e não encontrei nada que a desabone. Sei que você reagiu à foto por conta da sua história familiar. Quero que saiba que não vou insistir em saber detalhes do que aconteceu no seu passado. Ele a olhou com seriedade, mas também com certa compaixão. Agradeço por entender, Sr. Lucas.
Eu só não gosto de falar sobre isso. Me desculpe por ter causado essa confusão. Mariana baixou a cabeça, sentindo o peso da própria vulnerabilidade. Lucas, por sua vez, pensou em estender a mão para consolá-la, mas temeu que isso pudesse ser interpretado de modo errado. Limitou-se a um gesto de aprovação. Não há mais motivos para desconfiança. Mas peço que, se tiver qualquer problema, qualquer coisa que possa afetar sua vida aqui, seja sincera comigo. Ele finalizou encostando a porta da sala. Mariana agradeceu quase num sussurro e deixou o local com o rosto levemente corado. Carregava agora um misto de alívio e vergonha, mas também gratidão por não ter sido demitida. Aquela trégua, contudo, não apagava as lembranças que a haviam feito chorar diante da foto. Enquanto ela saía, Lucas ficou parado por alguns segundos, olhando a porta fechada. Buscou na memória a expressão sofrida de Mariana, relembrando que aquela não era a primeira vez que via alguém emocionar-se ao encarar a falta de um pai. Uma sensação agridoce o dominou, pois ao mesmo tempo em que queria ajudá-la, não tinha certeza de como fazê-lo sem parecer intrusivo. Naquela noite, Mariana chegou em casa e, mais uma vez, Joana percebeu o estado distante da filha. Ela estava menos abatida que nos dias anteriores, mas ainda não voltara ao ânimo habitual. Prepararam um jantar simples de arroz, feijão e carne moída, sentando-se na pequena mesa da cozinha. Joana esperava que, em algum momento, Mariana abordasse o que lhe acontecia. Filha, se quiser conversar, estou aqui. Você sabe disso, não sabe? Joana falou tocando o braço de Mariana. Eu sei, mãe. Só que é algo que eu mesma preciso entender. Assim que eu me sentir pronta, eu conto. Mariana respondeu, engolindo a comida sem muito apetite. Joana ficou em silêncio, oferecendo apenas um olhar de compreensão. Enquanto isso, Lucas permanecia em seu escritório, refletindo sobre as descobertas recentes. Remexia papéis do detetive, mas não achava nada que explicasse detalhadamente o passado de Mariana. Não vou ficar fuçando mais. Ela precisa do espaço dela. Ele decidiu guardando os relatórios. Ao mesmo tempo, uma voz interna o lembrava de que não podia baixar completamente a guarda. Aquilo parecia contraditório, pois uma parte dele acreditava na sinceridade de Mariana, mas ainda assim, algo em seu coração lhe dizia que havia mais coisas por trás. Sem saber o que fazer, apenas deixou claro que confiaria nela dali em diante, mas pediu que fosse honesta caso houvesse qualquer problema. Certa tarde, enquanto limpava uma sala vazia, Mariana viu uma série de papéis espalhados sobre a mesa. Aproximou-se, observando que pareciam ser documentos administrativos da empresa, cheios de relatórios e assinaturas. Em meio à papelada, deparou-se com um nome que lhe soou extremamente familiar: Lucas Torres. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, pois aquela assinatura arremeteu a lembranças guardadas em casa. Imediatamente os pensamentos a conduziram a antigas cartas que sua mãe, Joana, mantinha trancadas num baú. Nelas, Mariana recordava ter visto exatamente esse mesmo nome, Lucas Torres, alguém envolvido no passado da mãe antes mesmo de ela nascer. O choque tomou conta de Mariana. O coração pulsava acelerado enquanto relembrava cada fragmento de conversa que ouvira na infância. Talvez Joana nunca tivesse revelado todos os detalhes, mas aquele nome sempre parecera proibido. Ao encarar a folha e constatar a mesma assinatura, Mariana sentiu como se um mundo desconhecido se abrisse diante de si. Sem hesitar, largou o pano de limpeza, recolheu seus materiais às pressas e foi embora mais cedo, alegando mal-estar para a supervisora do setor. Não poderia esperar até o fim do expediente. Precisava ir para casa e confirmar suas suspeitas. Chegando à pequena residência onde morava, viu Joana sentada na cozinha, consertando um zíper de calça. A mãe a olhou surpresa, pois não esperava a filha de volta naquele horário. Mariana respirou fundo, sentando-se diante dela, sem disfarçar a expressão aflita. Então decidiu não prolongar o suspense. Mãe, o Lucas Torres da empresa é o mesmo Lucas que te abandonou quando engravidou de mim? Mariana perguntou quase sem conseguir conter a tensão. Minha filha, quem te falou disso?
Joana devolveu a questão, mas sua voz vacilou. Mariana não precisou de resposta. O semblante de Joana se tornara pálido e preocupado. Depois de segundos de silêncio, Joana confirmou com um leve aceno de cabeça, rendendo-se à verdade que tentara esconder por anos. Eu nunca quis que ele soubesse de você. Na época, seu pai... Ele me deixou sozinha quando soube da gravidez. Preferi te criar sem interferência dele, com meu orgulho e minha mágoa. Se ele não nos quis antes, também não mereceria agora. Joana admitiu, a voz carregada de dor antiga. Mariana sentiu uma pontada de revolta crescendo no peito. Não conseguia aceitar que Lucas Torres fosse o homem que, durante toda a sua vida, estivera ausente. Ele não somente existia, mas era o diretor-geral do lugar onde ela trabalhava. Aquilo parecia inacreditável. Em meio à raiva, contudo, também havia determinação. Precisava confrontá-lo. Precisava entender por que ele nunca as procurara. Diante disso, elaborou um plano simples e direto. Procuraria Lucas no dia seguinte, exigindo explicações. Se ele realmente fosse seu pai, teria de encarar as consequências. Já na manhã seguinte, chegou mais cedo ao trabalho, mas não para limpar corredores. Em vez disso, aguardou o momento oportuno para abordar Lucas em sua sala. Assim que o avistou entrar sozinho no escritório, anunciou-se rapidamente à secretária, que tentou impedi-la, mas não foi capaz de conter a urgência estampada no rosto de Mariana. Ao entrar, Lucas a recebeu com um olhar curioso, mas percebeu que havia seriedade em sua expressão. Lucas, por que você nunca procurou saber o que aconteceu com minha mãe? O que aconteceu comigo? Eu sou sua filha. Mariana disparou, a voz trêmula. Ele congelou segurando um punhado de papéis que caíram de sua mão. A princípio, ensaiou negar. Era impossível que fosse verdade. Contudo, Mariana começou a descrever minúcias da vida de Joana, cartas antigas, a assinatura inconfundível que agora se repetia nos documentos da empresa. Ao escutá-la, Lucas sentiu o peso de uma realidade que o alcançava após tantos anos. Lembrou-se de uma fase conturbada do passado, quando era jovem e ambicioso, em busca de ascensão profissional, e de como reagira de forma covarde ao saber que Joana estava grávida. Mariana, não pode ser. Eu não sabia que você tinha nascido. Lucas tentou se justificar, mas as palavras soavam fracas. Ela, com lágrimas contidas nos olhos, deixou claro que nada justificava o abandono. Contou sobre os anos de luta ao lado de Joana, o trabalho de limpeza, as privações financeiras e a ausência completa de uma figura paterna. Ele baixou a cabeça, atingido em cheio pela culpa. Eu fugi das minhas responsabilidades. Era novo demais, preocupado em subir na vida, e não queria que nada atrapalhasse meus planos. Lucas confessou, a voz carregada de arrependimento. O silêncio entre eles durou alguns segundos. Mariana, tremendo, lançou-lhe um olhar de decepção e dor. Tivera muitas noites solitárias imaginando como seria ter um pai presente. E agora, descobria que tudo poderia ter sido diferente se Lucas tivesse agido com maturidade. Você me negou a chance de ter um pai. Não tenho como simplesmente perdoar de imediato. Mas quero que assuma o que fez. Mariana declarou com firmeza. Lucas tentou se desculpar mais explicitamente, mas viu que não seria simples. Precisava de tempo para provar que era sincero. Mesmo assim, desejava encontrar um caminho para reparar, ao menos em parte, os anos perdidos. Foi então que tomou a iniciativa de apresentar Mariana aos outros filhos que tivera após refazer a vida. A princípio, a ideia soou brusca, mas ele julgou necessário integrá-la ao resto da família, mostrar-lhe que havia espaço para ela, embora tardio. A primeira reunião familiar foi tensa. 2 jovens filhos de Lucas o acompanharam até uma sala reservada na própria empresa, num domingo em que o prédio estava praticamente vazio. Mariana, sem saber como se portar, observou a expressão confusa nos rostos dos meios-irmãos que acabavam de descobrir a existência dela. Lucas, por sua vez, tentava explicar como havia cometido erros sérios no passado, mas agora queria agir com responsabilidade. Eu não espero que vocês entendam tudo de imediato. Mas Mariana é minha filha, assim como vocês.
Ela merece respeito e acolhimento. Lucas afirmou olhando de um para outro. Um clima estranho se instalou, porém a curiosidade falou mais alto, e os filhos de Lucas fizeram perguntas a Mariana, querendo saber sobre sua vida, onde morava e como descobrira toda aquela história. O constrangimento inicial deu lugar a uma troca cautelosa, sem muita emoção, mas com lampejos de empatia. Para Mariana, era ainda mais confuso. Ela agora se deparava com irmãos desconhecidos que cresciam desfrutando do cuidado paterno. Em parte, sentia inveja. Em parte, queria conhecer quem, afinal, dividia o mesmo sangue que ela. No ambiente corporativo, Lucas tomou uma decisão corajosa. Convocou uma reunião geral, chamando gerentes e funcionários de diferentes setores. Por alguns minutos, todos ficaram sem entender o objetivo daquele encontro repentino. Então, diante de olhares incrédulos, Lucas anunciou em tom solene que Mariana era sua filha. Explicou que a situação viera à tona e que dali em diante faria o possível para corrigir o passado, garantindo oportunidades iguais a todos, inclusive a ela. Sei que pode parecer repentino, mas peço que respeitem Mariana. Vou me esforçar para ser o pai que deveria ter sido. E conto com a colaboração de todos para que ela se sinta acolhida, bem como para que isso não interfira no profissionalismo da empresa. Lucas declarou firme. A notícia causou impacto imediato. Muitas pessoas comentaram pelas esquinas dos corredores, questionando como Mariana passara de simples faxineira a filha do diretor. Alguns lançavam olhares de curiosidade, outros de leve julgamento. Mariana, de seu lado, encarou a decisão de Lucas com cautela. Temia que agora todos a vissem unicamente como a herdeira do chefe, não mais pela dedicação que sempre teve. Mesmo assim, estava disposta a tentar, pois nutria a esperança de um recomeço verdadeiro. Pai, eu vou aceitar essa oportunidade, mas tenho medo de como vão me olhar aqui dentro. Não quero privilégios indevidos. Mariana disse após a reunião, encarando Lucas. Ele a observou com um misto de preocupação e ternura. Sabia que o caminho seria cheio de desafios, mas se dispunha a mudar não apenas como chefe, mas como homem e pai, construindo um relacionamento que nunca antes existira. Acho justo você temer, mas vou fazer o que for necessário para que todos entendam que sua chance de crescimento será por mérito. E vou fazer o mesmo dentro de casa, mostrando aos meus filhos que você não é menos importante que eles. Lucas garantiu, pousando a mão no ombro de Mariana. Nos dias seguintes, Mariana passou a frequentar alguns treinamentos e cursos internos oferecidos pela empresa, uma forma de conhecer outros departamentos. Embora suspeitasse que Lucas estava abrindo essas portas, esforçava-se para estudar e demonstrar competência real. Em reuniões, sentia olhares desconfiados, mas mantinha a cabeça erguida, concentrada em provar o próprio valor. Em casa, Joana também vivia um turbilhão de emoções. Se por um lado sentia raiva do passado ao lembrar que Lucas a deixara grávida e sem apoio, por outro, percebia que Mariana ansiava por aquela figura paterna. Assim, decidiu ceder um pouco do orgulho. Depois de muita hesitação, aceitou encontrar Lucas para conversar. Ele a convidou para um café no final do expediente, num local reservado, onde pudessem falar sem interrupções. Joana chegou nervosa, trêmula, mas decidida a expor o que guardava por tanto tempo. Você sabe quantas noites chorei, Lucas? Quantas vezes passei necessidades ao lado de nossa filha? E onde você estava? Joana perguntou, encarando-o fixamente. Eu não tenho desculpas. Fui covarde. Escolhi fugir. E sei que nem todas as lágrimas do mundo mudarão o que você passou. Lucas respondeu a voz baixa. Ela observou que ele mantinha a cabeça inclinada, sinal de arrependimento genuíno. Embora não apagasse a dor, o fato de vê-lo assumir a responsabilidade a fez ponderar sobre a possibilidade de encontrar alguma paz. Conversaram por quase 2 horas, relembrando episódios do passado e de como suas vidas tomaram rumos tão distintos. Ao final, despediram-se sem abraços, mas com um aceno de respeito, talvez o primeiro passo rumo a uma trégua. Enquanto isso, o cotidiano no trabalho exigia de Mariana coragem e perseverança.
Alguns colegas a parabenizavam pela promoção e pelo reconhecimento de Lucas, enquanto outros a olhavam com desconfiança velada. Ela entendia que sua história seria assunto de fofoqueiros, mas mantinha o foco em aprender. Para si, importava provar que sua competência independeria de ser filha do diretor. Certa vez, um funcionário mais antigo que cuidava do setor de finanças fez uma provocação em tom sarcástico, afirmando que ela só chegara ali por laços de sangue. Mariana engoliu em seco, mas respondeu sem se exaltar. Eu tive uma vida inteira sem pai. Se agora tenho a chance de aprender e crescer, vou aproveitar. E vou mostrar que sei trabalhar duro. Mariana rebateu, deixando claro seu ponto de vista. Cada pequena vitória, como concluir relatórios ou prestar assistência em projetos, reforçava a confiança que Lucas depositava nela. Paralelamente, os irmãos, antes desconfiados, começaram a enxergar Mariana de outra forma. Uma das filhas do diretor, mais velha que Mariana, convidou-a para almoçar num café próximo, numa tentativa de aproximá-las. O papo ainda era formal, mas abriram caminho para que pudessem se conhecer sem tantas barreiras. Mariana se viu compartilhando histórias de infância com Joana, comparando com as lembranças dos irmãos criados no conforto. Aos poucos, surgiu empatia mútua. Enquanto isso, Joana passou a visitar a casa de Lucas esporadicamente, na companhia de Mariana. Ainda mantinha certo distanciamento, pois as feridas não cicatrizam da noite para o dia, mas aceitava o convite sempre que a filha pedia. Presenciar Lucas cuidando de detalhes para acolhê-las a surpreendia. Era como se um novo capítulo se abrisse e cada passo, por menor que fosse, sinalizava a busca de um entendimento tardio. Com as semanas avançando, Lucas empenhou-se em participar ativamente do processo de desenvolvimento profissional de Mariana, sem sufocá-la, mas garantindo que ela não perdesse oportunidades internas. Também incentivava os outros gestores a enxergá-la como qualquer funcionário em potencial, lembrando-os de que ela mostrava resultados concretos. Ele próprio se policiava para não demonstrar favoritismo, tentando equilibrar o papel de diretor e o de pai que renascia. Nesse período, Joana e Mariana compartilharam noites de conversa, relembrando as dificuldades que enfrentaram sozinhas e analisando a transformação que agora vivenciavam. Joana, debruçada sobre a mesa da cozinha, costumava olhar para a filha com um misto de orgulho e receio. Sabia que a reaproximação com Lucas não apagara todo o passado, mas também reconhecia que Mariana estava feliz em finalmente conhecer a outra metade de sua história. Minha filha, você está mais forte. Sei que é difícil, mas estou aqui para o que precisar. Joana afirmava tocando a mão de Mariana. Mãe, obrigada por tudo. Espero que um dia você e ele possam se entender melhor. Mariana respondia com a voz embargada. Passo a passo, mãe e filha se tornavam parte da vida de Lucas, descobrindo que, apesar dos inúmeros desafios, havia espaço para reconstruir laços. Jantares em família passaram a incluir Mariana, que tentava se aproximar dos irmãos e, ainda que insegura, já não se sentia tão deslocada. Lucas procurava ouvi-la, saber de seus interesses e até oferecer conselhos que, por anos, ela não pôde receber de nenhum pai. Ao longo do tempo, o ambiente de trabalho se habituou à ideia de que Mariana era filha do diretor e muitos passaram a respeitá-la pelo profissionalismo. Ela subiu gradativamente na hierarquia, não por privilégios diretos, mas por mostrar organização, interesse e empenho. Em casa, Joana também se sentia menos tensa, pois via Mariana mais confiante, ainda que carregasse cicatrizes emocionais profundas. E assim, entre reuniões, cursos, momentos de confraternização e conversas francas, Lucas foi se transformando em alguém mais consciente de suas falhas, tentando reconciliar-se com o passado. Mariana, por sua vez, encontrava espaço para desenvolver suas habilidades sem deixar de lado o afeto que tanto precisava receber. Joana continuava firme, cuidando para que, nesse processo de mudança, a filha não se machucasse novamente. O tempo trouxe reconciliação, aprendizado e, sobretudo, a certeza de que nunca é tarde para admitir erros e buscar redenção.